De cada dia, somos gratos ao Senhor pelo sustento, somos gratos a Ti, ó Deus, porque é a Tua mão que está sobre nós, nós Te louvamos. Oramos por aqueles que neste momento, ó Pai, têm enfrentado crise financeira, têm se deparado com crises financeiras. Oramos pelos Teus filhos e filhas, suplicamos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça prosperar. Oramos para que o Senhor também nos dê sabedoria, para que possamos administrar, ó Deus, o nosso dinheiro da melhor maneira possível. Oramos, ó Deus, pela nossa igreja, por esta comunidade de fé, que o Senhor continue nos honrando, nos abençoando, para que possamos honrar com os nossos compromissos, ó Deus, com relação ao imóvel, com relação aos impostos. Todas essas coisas são necessárias neste mundo. Te damos graças, ó Deus, por tudo. Oramos neste momento pelos nossos irmãos que estão doentes. Oramos pelo nosso irmão João Vicente. Oramos para que o Senhor venha curá-lo, ó Pai, da sua enfermidade. Que os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão tratando do teu filho, sejam orientados pelo Senhor, Pai. Pai querido, suplicamos também por toda a família do teu servo. Oramos em especial pela vida da nossa irmã Cida. Ó Deus, sê com ela, abençoa o coração da tua filha, fortalece o coração dela, ó Pai amado, em o nome de Cristo Jesus, Senhor. Cura o teu servo João, Pai. Cura também, ó Pai, o Silas, que está aqui conosco, Pai amado, e que precisa fazer uma colocação, precisa colocar o marca-passo, ó Deus. Oramos por ele, pedimos a tua graça, o teu favor sobre a vida do teu filho, a cura do teu filho, ó Deus amado, em o nome de Cristo Jesus. Oramos pelo Jorge, o nosso irmão que está aqui conosco, também que o Senhor venha abençoar a sua saúde. Oramos pela Lucia, ó Deus, que se encontra num estado crítico. Derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida da Lucia, ó Deus. Renova também o coração, ó Pai amado, da nossa irmã Rosângela, que ela seja instrumento em tuas mãos, ó Pai amado, para abençoar a Lucia, para também abençoar a sua família, que certamente se encontra angustiada com tudo isso, ó Deus. Pai querido, pedimos também pela mãe da nossa irmã Dani, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha curá-la, que o Senhor venha manifestar o teu poder sobre a vida da tua filha, ó Pai amado. E oramos também pela Giovana, oramos pela Camila, Pai amado, ambas estão grávidas e necessitam da tua graça. Giovana em breve estará dando à luz a Laurinha, Pai amado, sê com elas, ó Pai querido. Abençoa também o médico, os enfermeiros, as pessoas estarão dando assistência. Seja a tua mão sobre estas famílias, ó Pai. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela tua fidelidade. Faz-nos, ó Deus, pessoas cada vez mais generosas no teu reino, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Dos versos 19 e 20, e depois os irmãos abrirão em 1 Coríntios 11. Leremos inicialmente estes dois versos. Hoje é a ceia do Senhor, estaremos celebrando a ceia do Senhor. E num dia como este, precisamos abordar assuntos que são um assunto que é muito importante, que é a maneira como nós participamos da ceia do Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo constantemente, corremos um risco enorme de fazermos de qualquer maneira. Há uma tendência nossa, se fazemos sempre, às vezes acabamos desvalorizando, né? Infelizmente, nós somos assim e precisamos constantemente voltar, refletir sobre aquilo que estamos fazendo, para que não venhamos fazer de qualquer maneira. E a ceia do Senhor é uma dessas coisas. Cantar, louvar ao Senhor é uma delas também. Você pode cantar de qualquer maneira. Você pode ter uma voz belíssima,
fazer até algumas gracinhas, alguns floreios com a voz, mas não está adorando e louvando o nome do Senhor. A gente precisa sempre parar para pensar sobre essas coisas, tá bom? A palavra de Deus nos diz assim, a partir do versos 19 e 20. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos orar. Pai, abençoa a ministração da tua palavra. Abençoa, Deus, a minha vida. Fala através da minha vida. Eu dependo tanto do Senhor neste momento, Pai. Sou insuficiente. Preciso do Senhor. Que o teu Espírito Santo me use para que os meus irmãos em Cristo sejam tocados pelo Senhor, sejam enriquecidos espiritualmente, saiam daqui edificados espiritualmente. Assim oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Há muita gente andando pelas ruas completamente distraídas. Há muita gente andando pelas ruas sem saber para onde está indo, sem ter muita noção daquilo que está acontecendo à sua volta. Isso é comum. Você está no meio da rua e observar que, de repente, tem alguém que está indo na direção de uma árvore, por exemplo, né? E ela desvia-se assim, muito rapidamente, de repente percebe que está diante de uma árvore e passa. Distração. A gente, por exemplo, que está andando em determinada rua, quando não conhece, né, está procurando determinado lugar, é novo ali, não sabe muito bem, e fica completamente distraído, e é capaz de entrar numa rua dessas aí mais perigosas, sem se tocar, que está num lugar perigoso, e vai entrando, né? Tem gente que parece que nunca levanta a cabeça enquanto está andando, e passa olhando para o chão, ou então olhando para o celular. Hoje isso é muito comum, a pessoa está andando no meio da rua e está digitando alguma coisa assim, né? E aí passa alguém que está com más intenções, e arranca o celular da mão e sai correndo. E a pessoa, o que aconteceu? O celular estava aqui, né? Só vê aquela mãozinha levando o celular e acabou, né? É distração. A gente que anda assim na rua distraída, completamente distraída, olhando para o chão, pensando na morte da bezerra, e daqui a pouco se depara com uma situação, não é muito difícil. No outro dia mesmo, eu estava de carro aqui na Doutor Sotamini, minha esposa estava do meu lado, e aí eu tinha que entrar naquela rua ali no McDonald's, Professor Gabiso, ali, fazendo ali, liguei a seta, e está um garotinho atravessando a rua com a mochila dele nas costas, assim, um trânsito daqueles mais intensos, e o garoto andando devagar, olhando no celular, né? Eu não dei a buzinada, porque a alma dele poderia sair do corpo naquele momento. Aliás, eu tenho um caso desse daí. Estávamos viajando, eu e um grupo de amigos, e um dos filhos de um dos amigos meus, o filho dele estava com um problema, tinha arrebentado o pé, e o pai falou: tem certeza, a gente pode cancelar essa viagem, a gente viaja. Não, eu quero ir, porque os outros amigos iriam também, né? E ele foi a viagem inteirinha, de muleta, andando, e às vezes não precisava correr na programação, mas tinha que acabar esperando ele, e ele vinha andando, reclamava demais: vocês não estão me esperando. Eu falei assim: mas não dá, tem um limite nessa história, e ele queria ir bem devagar. E numa dessas aí, a gente entrou num estacionamento, num shopping, e ele disse: vocês vão caminhando para o carro lá, enquanto a gente vai resolver uma outra coisa. Eu pego o carro, a gente vai pegar o carro e vai encontrar com vocês, tá bom? Tá bom. E aí um dos meus amigos estava dirigindo, foi passando, eles já estão ali e tal, e veio um carro bem devagar, e foi um carro alugado, esses carros melhores, né, que não fazem barulho. Tem uns carros que parecem são elétricos, não tem barulho nenhum, e ele vem bem devagar, e quando chegou bem atrás, assim, ele deu pé, pronto. Meus irmãos, eu vi uma cura acontecendo. Aquele garoto que vinha
de muleta o tempo todinho assim, de repente ele joga a muleta por alto, sai correndo, ficou revoltado. É porque ele é crente, porque senão teria falado, sabe, filho de Jezabel, esses palavrões de crente, né? Não é possível, né? A gente depois ficou debochando, curado, milagre, milagre. E ele chorava de raiva, né? Falei assim, rapaz, domínio próprio, cuidado, né? Mas tem gente que anda assim, distraído, não levanta a cabeça nunca, não está sabendo o que está acontecendo à sua volta. Às vezes tem um movimento estranho à sua frente, ele não sabe, ele vai para o meio do movimento, né? Porque está distraído, fica de cabeça baixa, a gente precisa levantar a cabeça. Pois bem, guardem isso aí no coração de vocês. A nossa declaração de fé e prática sobre a ceia diz o seguinte: essa ordenança é o que está, é um documento da nossa denominação. Essa ordenança, no caso a ceia do Senhor, simboliza o partir do pão de Cristo e o derramar do seu sangue em nosso favor. Portanto, ela deve ser celebrada repetidamente ao longo da vida cristã, em sinal da participação contínua dos benefícios da morte de Cristo. Ao participarmos da Santa Ceia, com uma atitude de fé e autoexame, lembramos e anunciamos a morte de Cristo. Recebemos sustento espiritual para as nossas almas e celebramos nossa união com os demais membros do corpo de Cristo. Isso é a nossa declaração de fé e prática da nossa denominação com relação à ceia do Senhor. Mas há uma declaração de fé e prática que eu creio que aborda um pouco mais daquilo que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã, que é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, está no seu artigo 9, que diz o seguinte: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e a sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Pois bem, como é que nós cristãos devemos celebrar a ceia do Senhor? Como eu disse antes de ler o texto bíblico, este momento aqui é um momento perigoso, porque nós podemos participar desses elementos, comer do pão, beber do cálice, sem uma atitude correta diante de Deus. Podemos fazer algo muito semelhante que os irmãos de Corinto fizeram, e daqui a pouco nós vamos olhar lá no texto de 1 Coríntios capítulo 11. Podemos cometer os mesmos erros que aqueles irmãos cometeram, porque simplesmente tratamos desses dois elementos, ou da ceia do Senhor, desta celebração, de qualquer maneira, porque nos acostumamos. O pastor diz, pegue o pão, pegue o cálice, comamos e bebamos, e então comemos e bebemos sem analisarmos exatamente, sem compreendermos o que significam esses dois elementos. Como o cristão deve celebrar a ceia do Senhor? Qual deve ser a nossa postura diante desses dois elementos? Qual deve ser a nossa mentalidade diante desses dois elementos? Um teólogo e pastor Ray Stedman, um dos mentores de um outro líder também conhecido por muitos dos seus livros, né, Charles Swindoll, ele cunhou uma frase que ficou muito conhecida, ele se referindo aos crentes americanos: viver com os santos no céu será a glória, mas viver com eles na terra já é outra história. Ele falou isso se referindo, evidentemente, ao estilo de vida, à maneira como esses crentes vivem. Uma crítica aos cristãos americanos. Uma crítica a
essa comunidade gospel, que não somos diferentes em nada, absolutamente nada. Também temos os nossos muitos defeitos. Assim como os crentes americanos, durante muitos anos, ficaram ou foram considerados, e até hoje ainda são, muitos são considerados, é como se fosse o católico de alguns anos atrás aqui no Brasil, né? Todo mundo é católico. Assim era também, muitos na América. Ou seja, fazia uma declaração de fé, mas vivia de maneira completamente oposta. Parece, meus irmãos, aliás, os crentes de Corinto, eles encarnavam esse dito popular, esse que ficou considerado nos Estados Unidos um dito popular. Eles encarnavam isso. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, descobrimos que os problemas que eles tinham abrangiam muitas coisas. Eram problemas terríveis, que estavam, de alguma forma, conduzindo muita gente para um estilo de vida que desagradava completamente ao Senhor. Notem que eu quero ressaltar aqui pelo menos duas coisas. O primeiro, esses crentes se dividiam na preferência de líderes. Eles olhavam para um determinado líder ou para alguns líderes, não, eu prefiro fulano, eu prefiro o ciclano, eu sou ovelha do pastor ciclano. Mas o Beltrano é também pastor na igreja? Não, eu sou do ministério do fulano de tal. Isso, a igreja de Corinto estava completamente dividida. Alguns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, e era dessa forma. E Paulo precisou trazer essa igreja aí para uma realidade. Eles estavam criando grupinhos ou lobbies dentro da igreja. Alguns estavam dizendo, não, meu ministério, eu tenho minha identificação com o ministério do apóstolo Pedro, eu sou do Pedrão, eu quero andar com ele, porque ele é o cara. E alguns outros apareciam no meio dessa história e diziam, não, eu sou espiritual, meu negócio não é Paulo, não é Apolo, não é o Pedrão, nada disso, eu sou de Cristo, né? Eu sou espiritual, não estou ligado a ninguém. É um outro pepino. Porque se você está na igreja, você não se identifica com ninguém, se você diz, não tem nada a ver com nada disso, eu sou de Cristo, né? Ou seja, minha vida sou eu e Cristo e mais ninguém, você também está com um problema muito sério. Porque nós devemos amar uns aos outros, devemos nos submeter uns aos outros, precisamos aconselhar uns aos outros, receber aconselhamento, precisamos dos nossos irmãos em Cristo. Você não pode dizer, eu não preciso, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas além disso, havia também aqueles que se vangloriavam dos seus dons. E assim, a coisa ficou tão séria que Paulo precisou esclarecer a finalidade dos dons. Alguns estavam se vangloriando porque falavam, né, eram usados em profecias, outros porque tinham um determinado dom, e isso criou um problema absurdo dentro da igreja. Essa era a igreja de Corinto, era uma igreja carnal, era um grupo que estava ali reunido, mas era carnal. A coisa ficou tão séria, meus irmãos, que esses irmãos não estavam conseguindo... não estavam sendo capazes de sentarem-se à mesa, porque logo, em pouco tempo criavam encrenca, arrumavam uma encrenca um com o outro, não estavam pensando uns nos outros, participavam da ceia do Senhor de qualquer maneira, tinham as suas refeições, levavam as suas refeições, e eu já falei isso aqui, como acontecia a ceia do Senhor nesse período. O que era muito comum é que eles tinham uma refeição, acabava a celebração do culto, eles se reuniam, cada um levava as suas refeições ali para a igreja, e em seguida, quando levavam suas refeições lá e colocavam diante da mesa, né? Quem levava mais, vamos imaginar aqui que Priscila, vou ler para Priscila. Priscila deixou a família estar com um almoço daqueles do bom, né? Tem lá mocotó com agrião,
arroz, feijão, aquela coisa todinha, e tá aquela refeição parruda, que é uma delícia, né? Se vocês não gostam. E aí Priscila chega com aquele monte de tigela e a irmã Cida com aquela macarronada absurda e a jarra dela de suco de limão, de uma limonada gostosa, né? Chegou a irmã Cida, coloca lá. E aí chega a Priscila e a irmã Cida fala assim, não, ó, é nós aqui, tá? Vamos fechar só entre nós. Pastor Evandro é olho grande, ele vai querer comer um mocotó. É só pra gente. Felipe não, deixa o Felipe. Felipe, ele vai se ver lá com Giovana, né? E começa, era dessa forma, né? E pessoas que não tinham absolutamente nada, chegavam nesse encontro, que era para ser um encontro de comunhão, tinha acabado de acontecer uma celebração, um culto, e agora eles participavam de uma refeição em comum. Isso era muito comum nesse período da igreja primitiva. E aí quem chegava e não tinha condições nenhuma, não tinha condições de levar absolutamente nada, sentava-se à mesa e ficava com fome. Você consegue imaginar uma situação dessa? Era o que estava acontecendo com esses irmãos. E é por isso que eu quero pedir aos irmãos agora que abram, por favor, em 1 Coríntios capítulo 11. Eles não estavam pensando uns nos outros, era cada um por si, era dessa forma como procediam. E o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a 22, diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partilha entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque recebi do Senhor... Vamos segurar até aqui o verso 22. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos adiante. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. O que é que nós temos aqui? Paulo aqui está, mais uma vez, está recapitulando algumas verdades, reforçando que a celebração da ceia do Senhor é um momento da igreja, quando a cruz de Cristo é exaltada em todos na congregação. O que Paulo
está falando com esses irmãos é que ele está colocando aqui basicamente os refletores iluminando o Calvário. Ele está dizendo para esses irmãos: olhem na direção da cruz de Cristo. Vocês precisam levantar a cabeça e olhar para Cristo. Vocês estão olhando apenas para si mesmos. Vocês estão concentrados apenas em suas próprias vidas, de tal forma que no momento que vocês deveriam se reunir para a glória de Deus, vocês estão pensando apenas na comida que vocês têm que comer. Estão pensando apenas nas necessidades de vocês. Estão desconsiderando que as pessoas que estão à sua volta são seus irmãos em Cristo. E a loucura que Paulo destaca aqui é que esses irmãos estavam enchendo o bucho de comida e se embriagando. Sim, se embriagando, porque o que eles bebiam nessa época, de fato, era vinho. Nós não servimos vinho aqui na igreja por uma questão de bom senso. Há irmãos que tiveram problemas ou têm problemas com a questão do álcool. Então, para evitar qualquer dificuldade, nós servimos o suco de uva. Mas existem igrejas, sobretudo na Europa, em que é servido vinho mesmo no lugar do suco. E o que estava acontecendo com esses irmãos, alguns desses irmãos, que eles estavam se embriagando. E Paulo está dizendo, isso não pode acontecer. Ele está ressaltando para eles, olha, vocês precisam olhar para Cristo. A ceia do Senhor, portanto, meus irmãos, nos diz que na vida de fé devemos levantar a nossa cabeça. Nos diz que a maneira como nós nos conduzimos na nossa vida de fé não pode ser semelhante ao que nós vemos, em alguns casos, de pessoas que estão se conduzindo de qualquer maneira, vivendo neste mundo de cabeça baixa, olhando apenas para si mesmo. E o que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, a ceia nos chama a olhar para a centralidade da morte de Cristo Jesus, ou seja, a ceia nos chama a olhar para trás, a pensar naquilo que Cristo Jesus fez. Nos versos 23 e 25, Paulo fala sobre isso, porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. O que Cristo está dizendo, deixou claro para esses irmãos, é que eles deveriam se lembrar, todas as vezes que participassem da mesa do Senhor, todas as vezes mais à frente, quando eles estiverem conduzindo, eles deveriam lembrar daquilo que Jesus Cristo havia feito. A ceia do Senhor, portanto, é um convite a todos nós, para que venhamos lembrar, é uma ordem, para que venhamos lembrar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Na cruz fomos salvos, na cruz fomos reconciliados com Cristo. Na cruz o justo morreu pelos injustos. Na cruz, a própria cruz, ela proclama que aquilo que nós recebemos não foi merecido, nada tem a ver com as nossas obras, mas nós recebemos por causa daquilo que Cristo fez. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos reconciliou com o Pai. Não há nada que você possa fazer para que você seja salvo. Compreenda isso. Se Cristo, se o Espírito Santo de Deus não transformar o seu coração, se você não for regenerado, as nossas obras, meus irmãos, elas sempre serão insuficientes. Agora, uma vez transformados, aí precisamos mostrar as obras que glorificam o nome do Senhor. Mas por nós mesmos, jamais seríamos salvos. Se dependesse somente de uma decisão nossa, meus irmãos, certamente nós não decidiríamos por Cristo, porque a nossa carne anseia pelo pecado. Paulo vai dizer em Efésios que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E eu já tenho dito isso aqui, morto não fala, morto não sente, morto não reage. Ele não tem condições para essas coisas.
ele precisa ser ressuscitado para que ele possa ter qualquer atitude, qualquer decisão. Aqui nós somos lembrados, meus irmãos, quando nós olhamos para a centralidade da morte de Cristo, nós somos lembrados que o pecado não nos separa mais de Deus. Nós fomos reconciliados com Cristo. Cristo é a nossa paz. O pecado já não nos separa mais uns dos outros. Cristo nos uniu. Cristo uniu judeus e gentios em um só povo e derrubou o muro de inimizade que separava. É na cruz de Cristo que tudo isso acontece. A ceia do Senhor, portanto, lança os seus refletores sobre a cruz de Cristo, porque foi exatamente ali que Deus salvou o pecador. Foi exatamente ali que Deus reverteu a história. Foi exatamente ali que Deus redimensionou todos os relacionamentos. A nossa relação uns com os outros foi redimensionada pela cruz de Cristo Jesus. A maneira como nós nos relacionamos deve ser completamente diferente. A maneira como nós nos relacionamos dentro das nossas casas, nas nossas famílias, deve ser completamente diferente. Por isso eu afirmo, um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo é o melhor marido. A mulher é uma melhor esposa. Os filhos são melhores depois que se rendem a Cristo Jesus, depois que são transformados por Cristo, eles são melhores, se tornam melhores filhos. O empregado, quando se rende a Cristo, se torna o melhor empregado. O patrão se torna o melhor patrão. Tudo é redimensionado quando a obra de Cristo se faz presente na vida de uma pessoa. Por isso, quando nós olhamos para alguém que está afirmando uma coisa, dizendo ser crente, está vivendo outra completamente diferente, e eu não estou falando de uma atitude meramente, temos que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Nós vivemos numa época de recortes, é ou não é? Recortes de vida. É muito comum pessoas julgarem umas às outras por causa de recortes. Nas redes sociais isso acontece direto. Pega um vídeo de determinada pessoa, faz um recorte desse vídeo, um vídeo de 1h30, e colocam na internet e diz, olha, fulano de tal é assim. Reduzem a vida da pessoa a um recorte de, acho que é 1 minuto e alguma coisa, ou 2 minutos que ali é permitido, né? É um tempo muito pequeno. É isso que fazem. E nós precisamos tomar cuidado para também não encararmos ou entendermos aqueles que estão à nossa volta também dessa forma, pegando recortes da sua vida, uma atitude, uma palavra. Vou botar o nome da Val, para não botar o seu nome, para poupar você, né? Segura aí, Val, segura aí. Não fala isso, fica à vontade não. Mas vamos imaginar que a Val chega um dia aqui na igreja e dá um fora. Joga uma palavra meio ríspida. No Paulo, né? Não o pastor Ivan, no Paulo, vou usar o Paulo. O Paulo não pode virar para a Val e depois falar, essa mulher é muito grossa, essa irmã em Cristo é uma estúpida. Paulo não faria isso. Jamais, né? Mas a gente olha dessa forma. Alguém olhar para o Renato e esse cara, não sei, você não conhece o Renato. Compreende isso? Ou então falar assim, o pastor Evandro é um amor de pessoa. Pergunta a Cleidinha. Pergunta a dona Maria José. Agora eu acho que não tá sendo transmitido. Hoje deu pane aí na internet aqui nessa região. Ou pelo menos aqui, vocês se roubaram um fio, não sei o que aconteceu. A conta está paga, tá? Só para eu cheguei a conferir isso. Não é, porque... Mas a gente olha por recortes, separa as pessoas e julga as pessoas por causa de recortes. Então precisamos tomar cuidado com isso. Mas o fato é que o Evangelho de Cristo Jesus, quando entra na vida de alguém,
Quando alguém é salvo por Cristo Jesus, tudo é redimensionado na sua vida. O seu coração é transformado, a maneira como ele se relaciona é diferente. Os cristãos, quando celebram a ceia do Senhor, devem olhar para trás, para a cruz de Cristo que nos salvou. Quando participarmos daqui a pouco, haveremos de relembrar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O amor dele por nós. E como estávamos, o que Cristo fez por nós. Ele se entregou naquela cruz, ele morreu por mim e por você. O justo sofreu pelos injustos. E não foi um sofrimento qualquer. A morte de Cristo não foi uma morte qualquer. O Santo de Deus desceu da sua glória e veio habitar entre nós. A cruz era o lugar dos malditos. Cristo Jesus se fez maldito no nosso lugar. Mas nós também devemos levantar a nossa cabeça e olhar para frente. Precisamos olhar para frente. No verso 26 diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós olhamos para trás, meditamos, refletimos na obra de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez por mim, pensamos nas coisas que o Senhor fez por nós, fomos resgatados, fomos reconciliados, a nossa vida foi redimensionada, tudo em nós foi transformado por causa da obra de Cristo Jesus, mas também devemos olhar para frente. E Cristo Jesus afirmou aos discípulos em Lucas capítulo 22, verso 18: não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E certamente aqui ele está se referindo à sua segunda vinda. Portanto, na ceia, meus irmãos, os cristãos evidenciam a esperança que têm. Na ceia, evidenciamos a expectativa que nós guardamos no nosso coração com relação à volta de Cristo. Cristo Jesus voltará. Nós não somos daqueles que vivem do tipo, olha, vamos ver no que vai dar. O nosso lema não é seja o que Deus quiser. Como que dizendo algo do tipo, a sorte está lançada. Não se trata disso. A história humana, nós sabemos que não é um carro desgovernado. Nós sabemos que o universo será restaurado, é o que a palavra de Deus nos diz. Hoje vemos um mundo, estamos num mundo onde pessoas estabelecem guerras umas com as outras. É o que nós, infelizmente, temos visto. Pessoas sem compaixão alguma, matando crianças, pessoas idosas, adolescentes, não importa. Mulheres sendo violentadas, não importa. Inocentes morrendo. É o que nós vemos. Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, é o que está acontecendo. Inocentes estão sendo mortos. Isso causa tristeza no coração. É triste também andarmos pelas ruas e vermos um número de pessoas jogadas pelos cantos, sem esperança alguma, sem expectativa alguma. Gente que não tem expectativa de melhora, nada. Pessoas que estão perdidas. Mas nós sabemos que a história não é um carro desgovernado. O que nós temos visto no mundo é o que o Senhor já havia dito, e a palavra de Deus já afirma. A forma como os homens estão, o amor em seus corações esfriou. É o que nós vemos, pessoas não se importam umas com as outras,
cancelam umas às outras, ofendem umas às outras gratuitamente. Mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O Novo Testamento está repleto de promessas sobre a vinda de Cristo, meus irmãos. Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, fala que será um dia de juízo para os ímpios. Em Apocalipse capítulo 3, versos 11 e 12, diz que haverá recompensa para os salvos. E é assim que nós devemos anunciar, é assim que nós devemos olhar para a ceia. Na ceia, os cristãos anunciam que chegará o dia quando todos se curvarão diante do Senhor Jesus Cristo. Abram, por favor, lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5, o texto diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós somos convocados a olhar, colocar os nossos olhos na volta de Cristo Jesus, na vinda de Cristo Jesus. Cristo Jesus conquistou a vitória final dos santos. Agora celebramos a ceia do Senhor com essa expectativa de que Ele virá em breve. E que faremos isso até que Ele venha. Celebraremos a ceia do Senhor até que Ele venha. Mas, meus irmãos, este momento também é uma ordem, a ceia do Senhor deve ser também uma ordem para nós, a olharmos ao nosso redor, porque nós temos um desafio missionário. Em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 26, isso fica muito claro, quando diz que, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. A igreja reunida para a ceia está anunciando a morte do Senhor. A ceia fala desse sacrifício de Jesus, ela nos permite, conforme já vimos, olhar para trás, para a cruz de Cristo, mas a ceia também nos permite revelar que em Cristo nós somos um, que houve reconciliação com Deus e uns com os outros. É o que a ceia apresenta para nós. A ceia, portanto, nos permite olhar ao nosso redor. Ela nos convoca a olhar ao nosso redor. E, meus irmãos, além da palavra pregada, não há algo mais maravilhoso e mais poderoso para se anunciar a mensagem da cruz de Cristo, que uma igreja, quando ela vive em união no Senhor Jesus Cristo. Quando uma igreja é unida em Cristo, quando quando uma comunidade de fé anda em comunhão, em perfeita comunhão no Senhor Jesus, é uma poderosa mensagem para este mundo, que vive em desunião, para este mundo que é egoísta, para este mundo que não considera o outro, para este mundo que é capaz de correr atrás das suas próprias coisas, deixando de lado o seu próximo. E é um desafio para nós, evidentemente. Precisamos tomar muito cuidado a maneira como nós vivemos, para não permitirmos que esse egoísmo ganhe espaço no nosso coração.
Mas quando este mundo olha para nós, quando este mundo olha para uma igreja que anda segundo a vontade de Deus, que tem os seus olhos voltados para a cruz de Cristo, que compreende o seu papel neste mundo, compreende que vive um verdadeiro desafio missionário. Está acontecendo alguma coisa? Não, né? A igreja é pequena. Um dia nós teremos uma igreja onde nós teremos a escada para acesso à escola bíblica infantil, uma escada externa. Infelizmente, aqui, o pastor aqui ele tem algumas deficiências. Eu tenho uma dificuldade para manter a minha atenção absurda. Por isso que eu conto com a misericórdia de vocês. Onde eu estava? Oh, Jesus amado. Sim, vou tentar seguir aqui a minha linha. A ceia, meus irmãos, nos permite revelar em Cristo que nós somos um. A ceia nos permite isso. Ela nos permite revelar que houve reconciliação com Deus e revelar que houve reconciliação uns com os outros. A ceia nos ajuda, nos chama a atenção para que prestemos mais atenção uns nos outros. Mas após distribuirmos os elementos da ceia, sempre devemos perguntar, sempre devemos procurar saber se todos receberam, se todos estão com os elementos em suas mãos. Isso também fala se nós nos preocupamos uns com os outros em algum nível. Devemos nos lembrar também que há milhares e milhares de pessoas que estão ausentes da mesa do Senhor. Por alguma razão estão ausentes da mesa do Senhor. Porque não tiveram suas vidas transformadas, porque não conhecem ainda Cristo Jesus, não foram salvos, ou por alguma razão não conseguiram se estabelecer. Eu falo isso, meus irmãos, porque isso é um desafio para nós, olhar à volta. É um desafio para todos nós pensarmos no próximo, é um desafio muito grande. Esses irmãos de Corinto estavam tomando as suas refeições sem se preocuparem nem um pouco com aqueles que estavam à sua volta. A ceia deve nos incomodar profundamente com relação a isso, inclusive com a vida espiritual, a nossa vida espiritual, mas também com a vida espiritual do próximo. E aqui há um zelo, precisamos tomar um cuidado muito grande. Não significa que você tem que ficar sabendo, será que fulano de tal está em pecado ou não? Esse não é o ponto. Mas nós precisamos zelar pela vida uns dos outros. Nós temos dificuldades, todos nós pecamos, todos nós falhamos. De que maneira nós procedemos? De que maneira como nós nos relacionamos no corpo de Cristo? Nos importamos com a ausência de irmãos em Cristo? Nos importamos com as debilidades, com as dificuldades dos nossos irmãos em Cristo? O nosso coração tem uma certa fraqueza, digamos assim, uma facilidade para julgar, não é? Para apontar erros, para apontar dificuldades, para apontar deficiências. Mas nós devemos nos importar uns com os outros. Quando um membro do corpo de Cristo se ausenta porque está com um problema, porque se sente enfraquecido espiritualmente, porque está em crise na sua fé, e eu creio que todos aqui, em algum momento, já experimentaram uma crise de fé. Todos nós já passamos por momentos difíceis, e que nos sentimos incrédulos com relação a muitas coisas, em que voltamos as nossas orações para o Senhor, e Deus não respondeu, pelo menos não do jeito que gostaríamos. Ou que Deus fez silêncio. Quem já experimentou o silêncio de Deus aqui? Você falar com Deus, de você orar, de você buscar, de você dobrar os seus joelhos, você jejuar, você ler a Bíblia, e você está pedindo que o Senhor fale com você, e você não está ouvindo a sua voz.
Esses momentos são difíceis demais. Ficamos tristes, nos sentimos desanimados, ficamos para baixo, sem vontade de orar, sem vontade de ler, sem vontade de estar na casa de Deus, sem vontade de estar na comunhão, no corpo de Cristo, sem vontade de cantar na igreja, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de fazer um monte de coisas. E nessas horas nós precisamos de irmãos em Cristo perto de nós, do nosso lado, de pessoas que oram por nós, que intercedem por nós, de pessoas que nos pegam pela mão e dizem: vamos para a casa do Senhor, está difícil, mas a gente vai orar junto, a gente vai clamar ao Senhor, estamos juntos, é nós. A gente precisa de gente assim. Carioca tem uma linguagem, é nós. O gringo não entende nada. Mas a gente precisa de gente assim do lado, gente que ouve, gente que anima, gente que socorre, gente que chora junto, e não apenas gente que ri junto, quando está tudo muito bem. E a igreja, o corpo de Cristo, é essa comunidade de gente que se importa, de gente que olha para o lado, de gente que tem um olhar missionário, de gente que compreende que tem um desafio de olhar ao redor, de chegar na igreja, não ficar apenas de cabeça baixa, de entrar na igreja e levantar a cabeça e olhar à sua volta. E não apenas aquelas pessoas que você mais se identifica, mas aquelas que talvez você nunca tenha falado. E aí de repente você percebe que a pessoa está com um olhar cabisbaixo. Não basta apenas perceber, você tem que fazer alguma coisa. Vai lá, ora com a pessoa. Chama a pessoa no canto e ora com ela. Dá um abraço. Aperta a mão. Se você não conhece, apresenta. Faz alguma coisa. Pega o nome da pessoa e ora por ela na sua casa. Ao acordar de manhã, à tardezinha, à noite, Senhor, abençoa fulano de tal. Abençoa. Nosso irmão João está no hospital agora. Está internado agora. Numa sala em que fica aquele monte de apito, né? De vez em quando apita lá aquele negócio todinho. A pessoa não sabe se é dia, se é noite. É angustiante. Jorginho passou por isso. É angustiante. Ele precisa das nossas orações. Lembre-se, nosso irmão João. Lembre-se da mamãe da Dani. Orar por ela. Precisamos lembrar uns dos outros. Levante a sua cabeça e olhe ao seu redor. Que você tenha esse hábito, cultive esse hábito de olhar ao redor. Mas a ceia também é um desafio missionário. Quantas ovelhas ainda não foram resgatadas? Quantas pessoas ainda não foram resgatadas espiritualmente? Quando nós participamos desses elementos, nós lembramos que temos que pregar o Evangelho. E talvez tenhamos ovelhas não resgatadas ainda dentro da igreja. Compreende o que eu digo? De gente que está dentro da igreja, que parece que está tudo bem, mas ainda não conhece a Cristo Jesus. E nós precisamos pregar, nós precisamos falar do amor de Cristo Jesus. Sejamos um, vivamos em amor, para que o mundo creia em Cristo e anunciemos o Evangelho com a graça e verdade. A ceia do Senhor deve nos fazer olhar ao redor. E por último, a ceia do Senhor também nos leva a fazer um autoexame, meus irmãos. A necessidade desse autoexame. Os versos 27 a 34 falam sobre isso. Porque está falando, olha, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Notem esse autoexame, nós temos aqui um link, está ligado à maneira como nós nos relacionamos no corpo.
De uma maneira geral, nós olhamos para este autoexame como uma questão apenas nossa. É um problema meu, é a minha dificuldade, é o meu pecado, é o adultério, é a língua grande. É o desrespeito com os pais, é a falta de honra à esposa ou ao marido. Nós olhamos para isso, para essas coisas, é o meu problema, mas notem que a ceia, este momento aqui, Paulo está linkando esse autoexame ao corpo de Cristo. É a minha relação no corpo. Ele diz, cada um examine a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo, não é o seu corpo, não é a sua vida, é o corpo de Cristo. Come e bebe juízo para si. Ele vai falar que nós precisamos julgar a nós mesmos, na necessidade de julgarmos a nós mesmos, porque temos uma facilidade para julgar o próximo. Então o autoexame é feito à luz da forma como trato e convivo com o meu próximo, com os meus irmãos. E ali na igreja de Corinto, o problema estava na comunhão. Eles não estavam vivendo da maneira como deveriam viver. Eles não esperavam uns pelos outros. Algumas pessoas estavam ficando com fome, estavam ficando de lado. Então, esse autoexame é como eu me relaciono na igreja do Senhor Jesus Cristo. Neste autoexame, a Elisângela precisa pensar como é que eu tenho me relacionado com o restante do corpo de Cristo. A Elisângela precisa pensar como eu me relaciono com a Cristina. O Felipe precisa pensar como eu me relaciono com o Renato. Eita glória. Compreende, gente? É assim. Como é que eu estou me relacionando com Mônica? Eu tenho pensado nas pessoas à minha volta. O autoexame é para isso. Não é apenas para pensar nos meus pecados, naquelas questões muito pessoais. É muito mais do que isso. É para eu pensar em como eu me relaciono, como eu estou no corpo de Cristo. Se eu amo, se eu abençoo, se eu ajudo, se eu exerço misericórdia, se eu espero, se eu caminho junto, se eu choro junto, se eu procuro rir junto, se eu procuro valorizar a comunhão. Se eu entro na igreja e trato a igreja apenas como um lugar onde eu vou assistir a uma palestra, ou se eu entro na igreja e tenho aquele lugar como a minha família de fé. Isso diz para nós que a nossa relação não pode se resumir a um domingo. A relação do corpo de Cristo não pode se resumir a um relacionamento de domingo. Porque no domingo está todo mundo com pressa, tá ou não está? Quem vai ter que fazer comida assim que sair daqui? Um monte de gente. Quem já tem comida desde a semana passada pronta na geladeira? Comida congelada, não tem um negócio desse, né? Tem gente que gosta desse negócio. É horrível, mas tudo bem. Parece que perde o gosto, né, gente? Gente, ontem eu comi uma comida tão boa. Cleidinha fez uma comida deliciosa. Um arrozinho delicioso, com açafrão, com um negócio exponencial. Uma couve terrivelmente temperada, perfeitamente. Uma carne moída, só vista nos tempos antigos. Repolho com uma outra coisa lá que eu não me lembro. Mexido lá, que pegou da carne, do molho da carne, jogou ali, fez um... Quando eu botei aquilo na boca, eu falei, meu amor, você tem que fazer isso todos os dias. Ela fala, você quase todos os dias fala a mesma coisa. No outro dia foi uma salada que ela fez. Santo Deus. Com carne rigorosamente temperada, perfeitamente temperada, lasquinhas, gente. Falei, eu vou abrir um restaurante para você, minha filha.
Ela disse, Deus me livre. Que é brabo. Mas precisamos olhar uns pelos outros, olhar, nos importar uns com os outros, pensar uns nos outros. A nossa relação tem que ir muito além disso aqui. Eu tenho que mandar mensagem para o meu irmão, e mensagem não é só aquelas figurinhas não, sabe? Bom dia, que a sua semana seja... É mais do que isso. É perguntar, como é que você está, meu filho? Como é que você está, minha irmã? Meu irmão? Compreende? Como é que vão as coisas? É fazer uma ligação, é abençoar de alguma forma, porque você faz parte de uma comunidade de fé. Você não está num curso, você não está numa faculdade, você não está num clube, não se trata disso. Você está numa igreja, onde se reúne o corpo de Cristo, o povo de Deus, amado pelo Senhor, salvo pela graça de Deus. E aqui nós devemos servir uns aos outros com fé, esperança e amor. Aqui nós repartimos o fruto do Espírito. Aqui nós contribuímos para o crescimento espiritual uns dos outros com os dons que recebemos, dons e talentos que recebemos. Neste exato momento, lá em cima, nós temos professores dando aula para os nossos filhos, transmitindo a eles conhecimento. Como é difícil o louvor quando não temos músicos. E como é bom quando os músicos estão em condições, estão aqui na igreja. Não é bom, gente? Alguém mais aqui sabe tocar algum instrumento? Levanta a mão com carinho. Giovana? Não? Só coçou aqui, né? Se você, então, estuda só... Quem falou? Foi Mônica? Ah, minha filha, corre atrás. É verdade. De repente você se torna aí uma musicista de primeira, já pensou? Eita. Mas devemos triângulo, eu tocava triângulo, afuxê e chocalho, quando era pequenininho, nas Assembleias de Deus. Pandeiro. Sabe mesmo, minha filha, que muita gente diz que sabe tocar pandeiro. Mas aqui que a gente contribui com os talentos e com os dons que a gente recebeu. É aqui. É aqui que a gente edifica um ao outro. É aqui. É aqui. Que a sua vida seja assim. E que pessoas sejam edificadas, sejam fortalecidas através da sua vida. Como nós devemos celebrar a ceia do Senhor? O cristão celebra a ceia do Senhor olhando para trás, para a cruz de Cristo e olhando com fé. O cristão celebra a ceia do Senhor olhando para frente, para a segunda vinda de Cristo Jesus, com o coração cheio de esperança. O cristão celebra a ceia do Senhor olhando ao seu redor, para aqueles que estão perdidos. Ele olha ao seu redor com amor, com graça, com misericórdia, com um coração desejoso de que essas pessoas sejam restauradas espiritualmente. E o cristão, como nós celebramos a mesa do Senhor, celebramos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, olhando para dentro de nós mesmos, para os pecados que nós podemos cometer contra o nosso próximo, para as coisas que nós podemos deixar de fazer em favor do nosso próximo. É assim que nós devemos olhar para nós mesmos, examinar a nossa própria vida. Em que eu tenho sido faltoso? É o que eu tenho que pensar. Até onde eu não tenho ido? O que eu deveria fazer e não tenho feito? Ou o que eu tenho feito que não deveria fazer? E aqui eu quero convocar os irmãos a seguirmos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz lá em Lucas capítulo 22, versos 19 e 20. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vocês, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. E depois da ceia, ele tomou também o cálice de vinho e disse: isto é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado.
como sacrifício por vocês. E é assim que devemos participar da ceia do Senhor. Eu quero chamar os irmãos que estarão nos ajudando neste momento. E enquanto servimos a mesa do Senhor, você deve olhar para trás, para a cruz. Você deve olhar para frente, pensando na volta do Senhor Jesus Cristo. Você deve olhar ao redor, com misericórdia e com amor. E você deve olhar para dentro de si mesmo agora, fazendo um autoexame, perguntando a si mesmo, em que tenho faltado? O que é que eu tenho deixado de fazer em favor do meu irmão? Tenho deixado de amar? Não tenho sido paciente? Não tenho sido bondoso, atencioso? Não tenho orado? Não tenho clamado em favor do meu irmão? Não tenho aconselhado? Tenho visto as suas lutas e nada tenho feito? Um autoexame precisamos fazer, meus irmãos, antes de participarmos da mesa do Senhor. E após esse autoexame, ao identificarmos os nossos erros, as nossas faltas, não devemos abrir mão do pão e do cálice, mas devemos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Devemos pedir ao Senhor a misericórdia, a sua graça, que o Senhor nos ensine a amar uns aos outros, que o Senhor nos ajude para que possamos perdoar uns aos outros, que o Senhor nos capacite para que sejamos mais presentes na vida uns dos outros, que possamos ter atitudes concretas, que possamos fazer algo em favor do nosso próximo, que possamos amar verdadeiramente a igreja de Cristo, os nossos irmãos em Cristo. Amor é muito mais do que sentimento. Amor é o que eu faço. Amor é a atitude, é como procedo, é o meu agir, é o meu falar, é a maneira que eu procedo em favor dos meus irmãos, aqueles que estão à minha volta. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor assim nos abençoe.